Irmão, as tempestades separam não só meninos de homens, elas purificam a nossa fé, elas revelam a nossa fé. Você sabia que nem toda tempestade altera o nosso caráter, mas todas elas revelam o nosso caráter? Nem toda tempestade necessariamente vai aumentar a nossa porção de fé, mas todas elas revelam a superficialidade ou a profundidade da nossa fé. Quantas pessoas você nem sabia que existiam e você passou a celebrar depois que viu como se portaram em meio a crises? Homens valentes descobertos em meio ao nada. A gente precisa escolher o que vai definir a nossa história: se é a força do que vem ao nosso redor ou se é a força daquilo que habita em nós. Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho. Muita gente parou na primeira acusação ou indiferença. Muita gente parou na primeira crítica. Muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? A responsabilidade é nossa de proteger a visão. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. É impossível termos uma mente negativa, esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre. Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho. Porque quando está bom pode ser melhor. Quando está ruim, Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos, Ele pode gerar fontes de água doce. Em meio a desafios, Deus pode mudar a nossa sorte. E a minha pergunta é: quais são os passaportes que Deus tem dado para você em meio às crises que tem te afrontado? Em meio a crises, lembra disso, irmão. Tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida. A fé é o que nos move, é ela quem nos sustenta. Por meio dela nós nos movemos. Mas tem coisas que não estão como Deus disse que estariam, irmão. Se não é como Ele te mostrou, ainda não é o final da história. A palavra misturada com fé pode criar qualquer coisa. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. Como é que um vencedor vai levantar uma bandeira sem competir? Como é que Ele é o Deus da libertação se eu não aceito ficar preso? Como que Ele é o Deus da cura se eu não aceito ficar doente? Como que Ele é o Deus da paz se eu não aceito as guerras? Como que Ele é o Deus da prosperidade se eu não aceito a crise financeira? Como que Ele é o Deus da família se eu não aceito encarar a minha luta e amar minha família mesmo quando não há razão para amá-la? Como que Ele é o Deus do renovo se eu não permito fases de cansaço? Como que Ele é o Deus do erguer se eu não permito as fases que eu me prostro? Como é que Deus vai se manifestar se você ama Ele de forma parcial? As fases da vida vão oscilar. E por que elas oscilam? Para crescer. Por que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado.
e vai ver o tolo que você seria hoje, o sonso que você seria hoje, o ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento, e para dizer como já disse, eu aceitei o bom de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias, o mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar, errado é desistir. Quantas vezes a gente está preocupado para onde o mundo está indo, mas nem sempre está tão preocupado para onde a nossa casa está indo. Irmão, vamos ser sinceros, quantas vezes um noticiário falando sobre algo que está acontecendo lá fora deixa a gente mais preocupado do que algo que está acontecendo dentro da nossa casa e a gente nem está percebendo. Cuida da tua liberalidade, cuida da tua generosidade, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, cuida do teu casamento, cuida da tua empresa. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles voam bem altos como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Na tua casa você é um herói da fé. Teu filho olha para você e ele espera de você comportamentos. A tua esposa olha para você e por mais que ela talvez nem tenha compartilhado, ela espera de você comportamentos. Você sabe por quê? Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. E o que eu quero te convidar é: continua assim, irmão. Continua caminhando mesmo que tudo se levante contra você. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala: ei, não faz sentido, e Deus está falando para a gente: não é para fazer. Sabe o que é maravilhoso? Aquilo que parecia impossível no passado agora é só um lastro daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. E Deus está falando: ei, traz à tua memória aquilo que eu fiz lá atrás. Você sabe por quê? É o combustível que você precisa para continuar crendo que eu continuo fazendo lá na frente também. Não esquece dos sonhos tão pequenos que você carregava. Você sabia que a maior parte dos sonhos que você tinha no início da tua jornada de fé, talvez sem perceber você já superou todos eles e nem se tocou disso? A gente diz para todo mundo que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. E Deus está falando: ei, milagre não é uma saída de emergência. Milagre é a expressão de quem eu sou. Milagre não é só Deus socorrer quando nada mais parece fazer sentido, não. Milagre é Deus te colocar sobre lugares onde você não poderia ir sozinho. Isso é um milagre também. Milagre não é um socorro só quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e é a maior de todas as outras. Você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros agora começar a construir uma história junto com Deus. Meu irmão, você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, ter sido comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória, mas se despiu de toda ela para ter você de volta. Isso é milagre. Você sabe o que é milagre?
É um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais do que todas as coisas. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é quando a gente olha para os nossos filhos, a gente não consegue explicar como a gente consegue experimentar algo tão bom como ser chamado de pai. Você sabe o que é milagre, irmão? Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração a homens falhos como eu e você. Isso é milagre. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é a gente entrar cansado e sair renovado. É entrar sem esperança e sair sonhando. Entrar com pensamento de morte e sair com a própria vida de Deus dentro de nós. Ei, milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que vem, se fez carne, invade o inferno, ressuscita ao terceiro dia e ele diz: está disponível a todo aquele que em mim crê. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se coloca no papel e você vai perceber que você em muitos momentos diminuiu a tua expectativa para se ajustar ao teu nível de fé. Mas Deus está falando: ei, não diminui suas expectativas, aumenta a tua fé. Não tenta acomodar o tamanho dos teus sonhos à tua realidade. Não. Pega a tua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Para pensar nas situações mais humilhantes que você passou. O que você viveu depois? Dias melhores. Então teus defeitos, tuas limitações, tudo isso é um programa divino para te colocar onde você deveria estar. Os teus medos, se você não for paralisado por eles, são programação divina para te colocar no lugar onde você está. Tudo vem de Deus, tudo volta para Ele. Ele planejou tudo. Ele é o arquiteto de toda a criação. Todos os planos são de bem. Isso quer dizer que se você não está bem ainda não é o final. É só o processo que vai te levar para lá. Para pensar no pior momento da tua vida, quando todas as portas se fecharam. O que veio logo depois? Dias gloriosos. Vê se não foi isso. No pior momento da tua vida, você falou: acabou para mim. Passou um tempo, você começou a viver dias de glória. Você só precisa continuar caminhando. No labirinto, a única regra é: você não pode parar. Se continuar andando, o destino vai se aclarando. Você pode estar mal, mas sempre tem alguém pior do que você para você liderar. Porque o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Nos piores momentos da sua vida, você vai formar as pessoas que vão proporcionar os melhores momentos no futuro. Quando você acha que vai para um lugar que é o teu fim, começou o destino. Quando você acha que agora não tem mais jeito, é agora que Deus começa a fazer as coisas. Você está passando um momento muito difícil financeiro? Um momento muito difícil nas emoções, na vida sentimental, no casamento, no sentido de vida, você não está encontrando sentido de vida. Esse momento difícil é o momento que você vai começar a arrumar, a armar, a treinar, a